Oi, turma, tudo bem? Eu sou a Sam e hoje nós vamos falar sobre as minhas leituras de março. Eu ando meio preguiçosa para ler, então acho que em fevereiro eu só li, não lembro se, acho que foram 3 livros, mas eu acabei lendo 4 e... Bom, vamos lá falar sobre eles. O primeiro livro que eu li foi Escândalos na Primavera, daquela coleção da Arqueiro. São 4 livros da série As Quatro Estações do Amor. Eu não tô com o livro aqui, mas se eu conseguir, eu ponho a foto do livro em algum lugar aqui. E assim, eu tô um pouco enjoada desses romances de época. Parece que assim, só muda o nome dos personagens, sabe? Mas acaba sendo tudo mais do mesmo. Então, a série acabou agora, né? Que são só quatro volumes. Mas, não, parece que tem mais um, se eu não me engano, que fala sobre o Natal. E aí fala sobre os 4 personagens, os 4 casais, né, da série. Não sei se vai sair aqui no Brasil, mas eu tô um pouquinho enjoada desse tipo de literatura. Então acho que eu vou dar um tempo em romance de época e vou focar em outras coisas. Aí, não tá na ordem aquilo que eu li, tá? Depois eu acabei lendo o Silmarillion. Tem resenha desse livro no blog. Há muito tempo eu tenho esse livro e apesar de gostar muito de O Senhor dos Anéis, do Senhor dos Anéis eu tenho os livros também, mas eu li o primeiro e cheguei a ler uma parte do segundo, acho que eu não cheguei nem na metade. E depois acabei abandonando, eu tava na faculdade ainda, então tipo, eu tive que parar de ler pra ler outras coisas. E aí acabou que eu tô voltando a ler agora. Então, junto com O Senhor dos Anéis, porque eu li esses dois em março, então eu li também o Silmarillion. Por quê? Porque fazia tempo que eu queria ler esse livro, então o que eu fiz? Eu li os dois meio que simultaneamente. E aí li o Senhor dos Anéis, relembrei a história, e li o Silmarillion. E o mais legal do Silmarillion é assim, eu acho legal, como eu já falei na resenha, eu acho legal a gente ler esse livro depois de ter lido O Hobbit e a trilogia O Senhor dos Anéis. Porque daí ele vai falar sobre toda a história da criação do mundo do Senhor dos Anéis, né, da Terra-média e tudo. E o que eu achei muito legal é que esse livro aqui, ele meio que faz uma analogia ao Gênesis, sabe? Então, tipo, tanto a criação da Terra-média e dos outros lugares ali ao redor é narrada meio que, tipo, da mesma maneira do Gênesis. E tem toda aquela coisa de tinha um grande deus, vamos chamar assim, chamado Ilúvatar, que obviamente no Gênesis é o deus dos cristãos e tal, e ele foi criando as coisas assim, e quando ele gostava, ele dividia com outras pessoas, então é bem legal. E também conta a história da origem dos personagens, então é muito legal você ver, fala aqui sobre o Gandalf, a origem do Gandalf, do Aragorn, mas isso é jamais no fim do livro. Eu não vou mentir, ele é um pouquinho cansativo em certas partes, porque são muitos detalhes, a gente sabe que Tolkien é muito detalhista, mas esses detalhes, assim, são detalhes que tem que ter na história, pra gente poder entender como que tudo foi criado. Então tem a árvore genealógica de cada um dos seres ali, né, dos elfos, dos anões e tudo. Eu achei uma história incrível, incrível mesmo. Então eu recomendo para todo mundo, mas eu acho que a leitura fica muito mais legal se ela for feita depois de vocês terem lido O Hobbit e O Senhor dos Anéis, porque daí a gente vai saber do que ele tá falando. Mas também, se quiser ler antes, nada impede. Que daí você depois dá continuidade já sabendo da origem dos personagens. Então, não tem muito a ver. Eu só que preferi dessa maneira. Aí, como eu já disse, eu li também O Senhor dos Anéis. Eu não lembrava da história, então pra mim... Foi uma releitura, mas é praticamente uma leitura, porque eu não lembrava de muitas coisas que tinha aqui. É bem fiel mesmo ao filme, que depois que eu acabei de ler esse livro, eu também fui assistir o filme, né? O primeiro filme da trilogia. Então, eu acho que as únicas diferenças mais gritantes, assim, que tem entre o livro e o filme, é que, assim, nesse primeiro livro, eu não lembro o que acontece no segundo, mas assim, no filme já fica evidente o romance entre o Aragorn e a Arwen, né? E aqui não, ela aparece, assim, muito
rapidamente e a gente entende que há alguma coisa entre eles, mas não tem nenhuma cena de romance, nada disso. E quando o Frodo é ferido por aquela espada dos Cavaleiros Negros, no filme, quem socorre ele, leva no cavalo até Valfenda, é a Arwen. No livro, não. No livro é um elfo chamado Glorfindel. Eu não sei se é Glorfindel ou Glorfindel, o nome do elfo. Mas é ele que leva. A Arwen não aparece. Ela só aparece no começo do... Mais ou menos no começo do livro, quando o capítulo é sobre Valfenda. E é uma aparição muito rápida, assim. Depois não tocam mais no assunto. Então essa é uma diferença bem gritante. E a outra é que no Senhor dos Anéis, a espada do Aragorn, que é aquela espada do rei, né? Ela é forjada somente no terceiro filme. E aqui não, antes dele sair na missiva, né, com a Sociedade do Anel, antes deles saírem com a missão deles, a espada já foi forjada novamente. Então ele já vai com a espada dele mesmo, assim, sem precisar forjar depois. São as duas diferenças mais gritantes. O resto tá bem igual, assim, e foi muito legal ler isso aqui. Eu lembro que quando eu li antes, eu não tive muita paciência para ler. E tipo, aquelas partes que tem músicas e tal, eu pulava tudo. Mas dessa vez não, eu li o livro inteirinho, sem pular nada, e eu gostei muito de fazer essa releitura. Então, já foram 3 livros. Por último, o que eu li em março foi Outlander, de novo, A Cruz de Fogo, parte 1. Eu meio que tava com uma relação de amor e ódio com Outlander, porque assim, a história é muito boa, é sobre viagem no tempo, como eu já falei nas outras resenhas, mas assim, os últimos livros da coleção, que foram Os Tambores de Outono, que é parte 1 e parte 2 também, foram bem frustrantes pra mim. Os personagens estavam bem chatos, a narrativa tava arrastada, tinha personagem muito irritante ali, então pra mim terminar o livro foi uma coisa assim, questão de honra, sabe? Porque não tinha como, tava bem chato mesmo. Mas nesse livro aqui, eu tenho que dizer que a autora me ganhou de novo, porque ele tá muito legal, os personagens foram mais desenvolvidos, sabe? Eles estão mais maduros, não tem mais toda aquela frescurada que tinha nos livros anteriores, né? Notem que eu tô falando só os livros anteriores Os Tambores de Outono, parte 1 e parte 2. Os outros livros estavam bem legais. Daí deu essa caída nos últimos 2 livros que saíram e agora subiu de novo no meu conceito. Então, eles estão aqui, nesse livro, vivendo uma tensão pré-guerra, porque eles sabem que dali a 4 ou 5 anos vai haver uma guerra, e então eles já estão se preparando desde agora, conseguindo animais, plantando mais coisas e tal, e juntando mais pessoas para trabalharem ali, então eles já começam a se preparar. E tem uma série de outras coisas, o livro é bem grosso, né, são 720 páginas, então não dá pra ler muito rápido, eu acho que eu li em uma semana mais ou menos esse livro. Mas assim, o importante é que eu gostei de novo da história e eu espero que o próximo livro, né, A Cruz de Fogo, parte 2, seja tão bom quanto esse daqui. Se você ainda não conhece Outlander, a premissa é essa, é uma moça que vive na década de 60, eu acredito, ela foi pra guerra ela se casou com o marido Frank e os dois foram chamados pra guerra. Então eles não tiveram aquela coisa de lua de mel e tudo, não deu pra se conhecerem melhor. Então quando a guerra acaba e eles voltam e continuam casados, é como se eles tivessem que se conhecer de novo. Eles são 2 estranhos. Então eles fazem uma viagem até a Escócia, como uma lua de mel, e o Frank é historiador, o Frank. E aí acaba que eles vão na Escócia num lugar lá, uma colina onde tem várias pedras, que chama Craig Nardun, que são várias pedras dispostas, e ela gostou muito do lugar e tal, e alguns dias depois ela voltou naquele lugar para colher umas plantas que são diferentes e ela tinha gostado, e acaba que ela coloca a mão numa pedra e vai parar em outro lugar, ela volta 200 anos antes, no passado, e ela começa a viver ali. Então, aí é tudo novo para ela, e enfim, a história se desenvolve a partir disso, dessas idas e vindas dela no tempo. E o que isso acaba trazendo de consequência para a vida dela. Então é bem legal, eu recomendo bastante. É ficção, mas o fundo histórico
desses livros, ele é real, fala sobre todas as guerras ali daquela região, né, da Escócia, França, Reino Unido e tal. E é bem legal mesmo, eu recomendo. Tem que ter um pouco de paciência, porque ela também é detalhista. É aquela coisa, ela, por exemplo, se tem um personagem lá que tá tomando café, eu até falei esse exemplo pra uma amiga. Aí eu falo assim, fulano está tomando café e no seu pão ele passa a manteiga vagarosamente. Manteiga que veio num barril de madeira transportado durante 5 meses em navios. E essa manteiga foi feita de um leite especial. Nossa, é tipo uma página inteira falando só da manteiga. Então ela é muito descritiva e às vezes cansa um pouco. Não só nesse livro, quanto nos outros da série também. Mas, me incomoda um pouco às vezes, porque é tudo muito detalhadinho. Mas enfim, no geral a história é muito boa, então eu recomendo pra todo mundo. Bom, é isso. Esse mês de abril eu pretendo ler um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês me contem aí embaixo, ou no YouTube aqui, ou nos comentários, enfim, o que vocês leram também, se vocês já leram algum desses livros, e vamos aí conversando, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau!